RFI Convida. Silvano Mendes. Ele está aqui em Paris para apresentar a performance La Bête no programa da 4ª edição do festival do Disturb no Palais de Tokyo, um dos principais centros de arte contemporânea da capital francesa. A RFI convida hoje o artista brasileiro Wagner Schwartz. Bom dia, Wagner. Bom dia. Você realiza performances desde o início dos anos 2000, mas foi no ano passado que você ficou conhecido do grande público no Brasil graças a um vídeo que mostrava um trecho dessa mesma performance, La Bête, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, trecho no qual uma menina tocava o seu corpo nu. A imagem viralizou, provocou muita polêmica. Agora essa mesma performance é apresentada aqui em Paris. Como ela foi acolhida pelo público francês? Tão bem quanto ela é acolhida pelo público brasileiro. Eu acho que as pessoas que se comprometem a entrar dentro de um museu, dentro de uma galeria para ver uma performance como essa, elas não estão muito conectadas ao país de onde elas vieram. Elas são pessoas sensíveis e geralmente ocupam um lugar do estrangeiro dentro de um lugar como esse, ou seja, de alguém que é curioso com o que está acontecendo logo ali. Alguém que é permeável, que tem os sentidos abertos, atentos. Então é muito difícil para mim dizer o que é Brasil, o que é França nessa hora. Mas o que é mais importante foi entender que a performance aconteceu. O importante é que a performance aconteça, né? Você foi bastante atacado e essa performance chegou a ser associada à pedofilia. Agora que a poeira já baixou um pouco, como você avalia essas reações negativas? Porque do dia para a noite você entrou no olho do furacão no Brasil, né? Como você avalia isso hoje, de maneira retrospectiva? Eu ainda estou processando, eu acho. Tudo o que aconteceu. Então, esse nome, esse título, né, de pedófilo se conectar à minha pessoa e também ao meu trabalho é ainda muito agressivo. E eu percebo hoje que muitas pessoas não sabiam como elas estavam se organizando para manifestar? para atacar alguém. Elas estavam sendo muito rápidas no gatilho delas. E hoje, por exemplo, depois de já ter aparecido na mídia, de ter dado algumas entrevistas, eu já recebi mensagens de pessoas se desculpando pelo que elas fizeram. Porque não tinham entendido... Não tinham entendido o que estava acontecendo. E não tinha entendido a essência da performance mesmo, que era também uma espécie de leitura de uma obra da Lygia Clark, que tinha toda uma história. E esse trecho foi um pequeno trecho de uma performance muito maior, que foi divulgado na internet e que viralizou. O trecho acho que tinha 30 segundos. Foi também divulgada uma imagem e completamente recontextualizada, né? E dentro de um contexto absolutamente deturpado e programado para gerar ódio. Isso era o pior foi o pior de todo esse processo. As pessoas que capturaram e manipularam essas imagens, elas são profissionais nisso, né? E de alguma maneira esse episódio te desmotivou para os seus próximos projetos? Não, desmotivou não. Assim, na realidade eu senti a necessidade de continuar apresentando. Fazer a La Bête aqui foi muito importante para mim, porque foi a primeira vez que eu fiz logo depois dos ataques, e fiz
em um local com essa excelência, com esse prestígio como o Palais de Tóquio. Mas no Brasil eu ainda penso em como que isso vai acontecer, quando que isso vai acontecer. Eu ainda não sei lá, não tenho essa data, esse projeto ainda de apresentar, porque eu não posso desconsiderar todas as ameaças de morte que eu recebi. Então eu ainda penso em como fazer isso acontecer no Brasil. Porque foi uma espécie, inclusive a mídia usou esse termo, de linchamento virtual. Do ponto de vista jurídico, como é que está essa história? Porque eu sei que você chegou a prestar depoimento numa delegacia de repressão à pedofilia, mais uma vez essa expressão tão forte. Como é que está essa questão do ponto de vista jurídico? Primeira coisa, linchamento virtual é uma atualização da palavra tortura, né? Então, assim, foi o que eles fizeram comigo naquela época. E na questão jurídica, eu ainda espero, eu e o museu e a mãe e os curadores esperam a decisão do Ministério Público Estadual, que ainda não encerrou o inquérito que eles abriram no ano passado. Existe também uma CPI aberta, que ela está aberta também até o mês de julho, uma CPI dos maus tratos, do qual fui convocado a prestar depoimento, mas da primeira vez de uma forma brutal, sem nenhum... não foi feito juridicamente como deveria ter sido feito. E hoje essa CPI ela foi adiada para julho. Então, nesse meio tempo, eu ainda posso também ser convidado a prestar depoimento. Então, é um caso que ainda está em andamento de uma certa maneira. Voltando aqui para a França, por coincidência, logo após esse episódio, 2 importantes museus de Paris, o Musée d'Orsay e o Musée de l'Orangerie, relançaram uma campanha publicitária para atrair mais famílias para esses museus. Uma das imagens dessa campanha era um quadro, a mulher nua deitada, do pintor francês Renoir, acompanhada da frase: traga seus filhos para ver gente nua. Não houve nenhuma polêmica por aqui. Na sua opinião, por que no Brasil o nu na arte ainda é visto por muitos como um tabu? Eu não sei se ainda é visto, eu não sei se... Nunca foi visto, né, na realidade. O Brasil... E por que tanta reação, então? Eu acredito que isso é uma manifestação de agora, desse tempo de hoje, uma manipulação política para atrair votos, atrair eleitores. Um retrocesso? É um retrocesso, mas não sei nem se é retrocesso, porque se retroceder seria voltar ao passado, né? E no passado, por exemplo, eu fui criado com programas onde o nu era apresentado na TV aberta. Então, eu não sei de que passado estamos falando. Por que, de uma hora para outra, o nu no Brasil começou a ser um problema. Mas eu queria voltar na sua pergunta e perguntar: que nu no Brasil é um problema? É o nu do corpo masculino? É o nu de um corpo transexual? Ou é o nu de um corpo feminino? Será que se essa performance fosse feita por uma mulher, ela teria tido tantos problemas? Falando um pouco de futuro, eu sei que você está com um novo projeto depois dessa passagem por Paris, é o Domínio Público. Fala um pouco para a gente desse projeto. Domínio Público é uma peça criada por Renata Carvalho, atriz travesti que fez Jesus Cristo no Brasil, no teatro, e foi impedida de fazer a peça porque ela é travesti. Ela foi censurada. Michael Carr, que é o ator que criou uma peça chamada DNA de Dan e que foi violentado pela polícia em Brasília. Estouraram a bolha que ele apresenta, o levaram para a delegacia, mesmo que ele tivesse permissão de apresentar onde ele estava apresentando. E Elizabeth Finger, que é a mãe da criança que me tocou no pé e na mão. Então, nós decidimos, os 4, fomos convidados pelo Festival de Curitiba para criar para estar juntos pensando em tudo o que aconteceu.
E a partir daí pensamos em criar uma peça, não como uma resposta a esses atos de violência, porque eles são... não há resposta para isso que foi feito, mas a partir desse movimento, qual seria a forma com que a gente pudesse colocar artisticamente diante desses fatos, diante dessas agressões. E aí decidimos criar Domínio Público. Que vai ser apresentado quando? Então, agora a gente tem convites para apresentar, a próxima apresentação é no Rio de Janeiro, em junho. Então a gente fica acompanhando por aqui. Isso. De perto. Ok, obrigado. Obrigado, Wagner Schwartz, que participou do RFI Convida de hoje. Eu lembro, então, que você está de passagem por Paris para a apresentação da performance La Bête no programa da 4ª edição do festival do Disturb no Palais de Tokyo, aqui em Paris. Obrigado pela presença. Obrigado a vocês.